voltamos a falar sobre economia. O popular prato feito do brasileiro subiu quase o triplo da inflação em um ano. Levantamento da Fundação Getúlio Vargas mostra que a cesta de 10 itens do prato feito teve variação de 22,5% no acumulado de 12 meses até julho, enquanto que o índice de preços ao consumidor da FGV avançou 8,75%, como vocês podem observar na tela que aparece aí. O arroz tem alta de 37,5%. O tomate também subiu bastante, alta de 37,24%. Mas, enquanto isso, a cebola, pelo lado positivo, caiu de forma significativa, 39,82%. E sobre este assunto, a gente conversa com o analista de mercado da Pátria Agronegócios, Matheus Pereira. Oi, Matheus, boa tarde. Seja bem-vindo ao Jovem Pan agora. Boa tarde, Kaline. Um grande prazerão estar falando contigo e aqui com todos. E, de fato, tivemos aí uma inflação um tanto quanto acentuada, né, principalmente no setor de carnes, incentivada principalmente por algumas complicações no lado da oferta. Esses incentivos também vieram de recentes crises, né, do outro lado do planeta, lá na Ásia, onde tivemos duas crises sanitárias consecutivas, né? Primeiro a febre suína, depois o coronavírus, que acabou mudando algumas políticas de hábitos alimentares, principalmente na China, né, que se tornou aí um grande consumidor da carne aqui brasileira para exportação. Ô, Matheus, e a gente vê que a bolsa está despencando, o dólar está subindo cada vez mais. Conta pra gente como que ficam as exportações e importações do Brasil diante disso, para abastecer o nosso mercado. Muito boa pergunta, Kalina. As exportações, né, primeiramente, elas foram incentivadas, né, nos últimos 2 anos, especialmente por uma necessidade de asiáticos, né, em realmente consumir mais carne certificada, carne com origem, carne com qualidade. Aqui o Brasil tem de sobra. Não só isso, né, toda a desvalorização cambial que a gente passou aqui no Brasil, a consequência, né, do Covid-19, acabou barateando, né, o nosso produto para exportação quando comparado aos nossos concorrentes, né? A gente tem hoje aqui no Brasil a carne bovina em torno dos $60 aqui, hoje, né, $61 média a arroba do boi gordo para exportação, contra ali em agosto de 2020 tivemos lá algo em torno de $45. Então a carne por si só, a nível global, ela sofreu elevação, mas quando a gente compara com outros mercados, né, com o mercado eventualmente da Austrália, mercado norte-americano, ainda a gente tem uma carne vermelha para exportação, para competir com grandes outros, né, fornecedores da carne mundial, extremamente competitiva, né? Então, de fato, o Brasil continua sendo um foco da atenção dessa demanda para exportação de agora em diante. E aí, eu quero perguntar para você também, Matheus, a gente repercutiu durante todo o nosso jornal essa crise política, né? Essa briga entre o executivo, o judiciário. Então, a gente vive uma crise política no país, além da crise causada pela pandemia e também um pouco uma preocupação fiscal por conta da inflação alta. Qual a perspectiva para o ano que vem, para 2022, da economia do Brasil? A economia do Brasil deve ter uma boa recuperação ou um bom desenvolvimento? Olha, Kaline, em termos econômicos, né, aqui nós da Pátria Agronegócios acreditamos que sim. O Brasil vai bem, né, quando comparado com países pares, né, semelhantes ao que nós aqui no Brasil somos. Estamos ali, sim, fazendo um bom trabalho para sair dessa lama chamada Covid, que entramos no ano passado. Só que, infelizmente, a cena para o Brasil ela continua ainda sobre, né, essas complicações políticas, né, o que continua criando essa aversão ao investidor internacional, a grandes fundos de investimento em alocar capital dentro do Brasil, é toda essa insegurança, né, jurídica, essa insegurança política que vivemos aqui. Então, independente de um cenário um tanto quanto satisfatório, na nossa visão, para o lado econômico, quando comparado com países pares ao Brasil, a gente tem o outro lado da moeda, que é essa aversão política que estamos enfrentando, né? Toda essa crise essa briga de poderes, né, esse desalinhamento que estamos sofrendo lá em Brasília, acaba afastando muito capital investidor lá de fora, o que dificulta, né, que esse nosso dólar entre, que o real entre em apreciação, que o real entre em valorização, muito pelo contrário, mantendo, né, a tendência do dólar aqui no Brasil
seguindo novas altas, como a gente viu ao longo de toda essa semana e o que a gente deve ver nos próximos 3 a 4 meses, Kalina. Agora, Matheus, por que é uma contradição, né? Porque a nossa produção do agronegócio aqui no Brasil é gigantesca, a gente tem atingido números recordes, mas ainda assim tem uma grande parte da população que passa fome, pobreza. Me parece que a remuneração do produtor não é tão boa. Me explica por que existe essa contradição aqui no nosso país. Olha, basicamente, Kalina, a gente dá esse fato da fome no Brasil, não só no Brasil, mas em outros lugares do planeta, por má distribuição, né? A gente tem, sim, hoje o Brasil alimenta mais de 1 bilhão de pessoas, desde grãos, né, como proteínas animais também. Então, hoje o Brasil é um grande celeiro mundial em termos de fontes alimentares, né, e fontes de qualidade alimentar, isso é extremamente importante. Só que, infelizmente, a gente vive uma má distribuição logística, né? A gente não tem a capacidade, enfim, de chegar com o nosso produto em algumas regiões que passam com mais necessidade, não só no Brasil, mas também fora do país. Então, a gente acaba colocando, né, talvez creditando é uma palavra forte, mas a gente acaba colocando o maior peso dessa má distribuição do nosso alimento, em consequência, gerando, então, essa dificuldade, né, em acabar com fome mesmo para regiões um tanto quanto, vamos dizer, com uma capacidade de renda um pouco elevada, que ainda conseguimos ver alguns setores que passam, né, dificuldades, principalmente agora com a elevação da nossa cesta básica, a elevação dos preços da carne. A gente acaba colocando muita carne para fora do país, né? Vale lembrar que, um dado importante, que em média, né, o Brasil colocava para fora da produção de carne vermelha no Brasil, 20% mais ou menos da nossa produção era colocada para fora. Desde 2020, esse número saltou, né? Chegou a ser quase 35%. A nossa produção total brasileira de carne vermelha foi colocada para fora do país. Hoje estamos em torno de 32%, 33%. Então, de fato, a gente tem colocado muita proteína animal para fora, mas não colocaria a consequência final da elevação dos preços da carne aqui no Brasil, não colocaria uma consequência única à exportação. A gente vive aqui no Brasil, no mercado de bovinos, um ciclo, né, de oferta restrita. A gente viveu ali, Kalina, de 2015 a 2018, uma elevada taxa de abate de fêmeas, né, porque os preços dos bezerros naquele período 2015 e 2018 estavam muito baixos, né? Então o produtor, criador, estava realmente com as margens muito apertadas. Colocamos então de 2015 a 2018 muita fêmeas para ser abatida, e fêmea que gera bezerro acabou então entrando num ciclo de baixas, né? Entrando num ciclo de baixas de oferta total, aonde que a partir de 2019 colocamos reconstruindo esse rebanho de fêmeas no país. E, diferentemente do grão, diferentemente da indústria brasileira de alguns serviços, o ciclo total da bovinocultura de corte brasileiro, ele é um ciclo demorado, né? Um ciclo aí de 30 a 60 meses, por isso que a gente demora a voltar com uma oferta um pouco maior, Kalina. Ok, Matheus Pereira, obrigada pela entrevista, excelente fim de semana para você. Um grande abraço para ti, Kalina, um grande abraço para todos que nos assistem. Até logo.